Estamos aqui hoje com o seu Miro, né? Mais conhecido, o seu Valdomiro, mais conhecido como Miro do seu Moretti. Isso. E o seu Miro vai nos levar por um percurso nesta casa que pertenceu ao seu Américo Moretti e à dona Geni de Siqueira Moretti, e ele vai trazer para a gente todas as memórias, tudo o que ele viveu, que fez parte da vida dele, da dona Geni e do seu Moretti, a participação deles ativa na vida ativa, econômica, social e cultural do bairro de São João. E são coisas que só o seu Miro pode contar, porque ele e a sua esposa Benedita, mas me chama de Ditinha também. Ele e a dona Benedita vão trazer essas memórias pra gente. Então, eu, assim, ao início da minha vida aqui no São João, eu vendia banana na rua. E era menino, né? Isso mais ou menos por volta de 1949, 48, assim. Aí eu vim aqui entregar banana. E a dona Geni, várias vezes, ela falava: por que você não vem morar comigo? Por que você não vem morar comigo? Né? E passou, foi se passando, né? E eu vinha, eu que se arrumava, a banana arrumava tudo do jeito que ela gostava na casa. Isso ainda era no prédio do lado, né? O prédio mais antigo, né? E em 54 eu apareci aqui na casa dela e falei para ela: agora, se a senhora quiser, eu posso vir morar com a senhora. Eu tinha por volta de 10 para 11 anos, e foi em 54. Daí ela falou: então você pode pegar a sua roupa e pode vir. E eu vim morar com ela aqui nessa casa. Não aqui, né, na outra casa ainda, né? Depois ele comprou aqui o terreno e construiu esse prédio aqui. Isso ele terminou, se não me engano, a construção em 56, mais ou menos em 56 ele terminou a construção, daí passou todo o trabalho que era feito lá para esse prédio aqui. Então aqui... Seu Miro, o senhor pode levar a gente conhecer lá o andar superior? Então aqui era a sala, e o que eu quero recordar é que todas essas portas, tanto essas aqui como as de cima, foram compradas todas em São Paulo pelo tio da dona Geni, Paulo Primo. Ele comprou todas essas portas, inclusive essas também, tudo foi comprado em São Paulo por ele. E nessa sala, que tipo de móveis que era uma área de descanso? Tinha normal, era o sofá, tinha uma cadeira de balanço, que era uma cadeira que ela usava, uma cadeira de balanço aquelas bem antiga, né, que usava aqui na sala também. Mesa, acho que aqui nessa sala não me lembro de ter mesa, era só o sofá e tinha essa cadeira de balanço. E tinha televisão ou a dona Geni gostava de outras coisas? Tinha uma televisão, até era uma televisão antiga, Philips mesmo, a televisão antiga. Acho que nem existe mais hoje, né? Não sei nem para onde foi. Mas ficava aqui, depois, mas futuramente ficou aqui. Mas era lá ainda, mas ficava lá. E tinha os quadros, né? Minha ali ela tinha um quadro do Papa. Papa, o que é? João? Leão XIII. Tinha esse Papa. Tinha também um quadro muito bonito do Cristo também, né? Esse está na minha casa, lindo. Esse em casa. E aqui, essa parte de cima, são os quartos. Esse era o quarto do casal, né? Esse era o quarto do casal, né? Só conta um pouquinho sobre o bairro. Quem morava, chamava chácara? Quem morava, aqui era a chácara, até todo falava chácara, voltava o Martins, porque o dono chamava o seu Otávio Martins e a esposa dele era a dona Valentina Martins. Hoje, onde é aqui o Clube de Elvira, era um casarão, esse casarão era o senhor Alfredo Churi, e depois transformou-se numa casa do Educandário, onde vinham as meninas, né, que não tinham família, então ficava internada aqui. Era um casarão grande que tinha aqui hoje, onde é o Clube de Elvira. E aqui é só o Otávio Martins. Aqui do lado tinha também um casarão, é um prédio antigo também, inclusive morou, que eu me lembro bem, o prefeito, foi prefeito aqui, sou da Amana, né? Doutor Amana, foi prefeito de Bixigrei. Ele morou também nesse casarão, já foi destruído, né? Mas tinha um casarão também desse lado aqui.
cabeceira da ponte. E o bairro de São João, naquele período, como o senhor lembra do bairro? O que o senhor lembra do bairro? O bairro de São João, se for imaginar aqui, onde hoje é a Flórida, era só campo, era plantação de arroz. Onde é hoje também Vila Machado, Jardim Milhas, era tudo um varjão e era plantação de arroz. Aqui, nesse caso aqui, tinha a Chácara Xavier, né, que hoje é condomínio. Na esquina é a chácara do Dr. Alberto Gentil, juiz de direito, até o nome dele é Dr. Alberto Gentil de Almeida Pedroso Filho. Então ele ainda mora aí, o casal ainda mora aí. E a Chácara Xavier foi transformada depois, agora, hoje em condomínio, né? Mas é a Chácara Xavier também. Era a família que tem que ter um laboratório Xavier em São Paulo, e eles aqui no laboratório, por isso a gente falava Chácara Xavier. Então entrando no Marquês de Ouro lá, aí no corredor também não tinha nada, era só mato, né? O fundo também era só mato, tinha uma chácara que chamava a chácara da Rax, era uma construtora. Você imaginar Cidade Jardim, Cristo Redentor, Panorama, Didinha, não existia nada, era só terreno, no Jardim Didinha o dono era Armindo Gaspar, eu me lembro. Por lado de cá tem uma parte que era da Lavalpa, da fábrica da Lavalpa, né? A antiga Lavalpa, e que era isso. São João também só existia ali, a gente falava Rua da Palha, São João, daquela rua que falava lá por Didinho, a gente falava Rua da Palha, né? Chamava naquela época Rua da Palha, hoje é Padre Juca, né? Padre Juca. Então tudo aquilo ali só existia a Capelinha de São João, o resto era mato. Eu me lembro que até armava um circo ali, tudo naquele local vazio, né, que não tinha nada. Jardim Paulistano também era tudo vazio. Então eu me lembro bem assim que foi criado aqui, né? No nome das ruas do São João, além da Rua da Palha, qual outra rua que o senhor se recorda? Aqui do São João, bom, eu lembro mais assim das ruas ali, onde é hoje atrás da igreja, né? E como se chamavam? Aí assim, tinha a Rua da Palha. Essa era o que falava, né? E ali onde é a Padre Juca, que desce no rebaixo, eles falavam, é a Rua de Baixo. Sempre falava assim, Rua de Baixo. Não tinha quase nada de construção. Eu morei mesmo na rua, ainda é o mesmo nome até hoje, que é a Rua Chiquinha Churi. Não existia aquela saída de baixo, lá era uma chácara, eu morava nessa chácara. Eu não tinha aquela ponte, não tinha passagem, essa rua era sem saída. A Chiquinha Churi. Mais tarde foi feita a ponte, a saída. E então era muito longe do centro da cidade? Não era, eu imaginava a mesma coisa, que o centro da cidade é o mesmo local que era hoje, né? Existia lá a cidade na Média, né? Mas o centro era a mesma coisa. Tinha a linha, né? Tinha naquela época passagem dos trens, né? Mas tinha assim, naquela época tinha essa passagem. E essa igreja do São João que o senhor se refere, qual é? Na época é a Capelinha, hoje é a Capelinha Nossa Senhora de Fátima, foi até para ser reformada e tal. Foi ali que iniciou, inclusive, a paróquia do São João, iniciou naquela Capelinha Nossa Senhora de Fátima. E nós fizemos a primeira comunhão lá. Dona Benedita vem aqui perto do seu miro, porque também tem as suas lembranças. Então, nessa capelinha Nossa Senhora de Fátima, nós fizemos a nossa primeira comunhão. Ele fez e eu também. Na capelinha Nossa Senhora de Fátima. Eu tinha 7 anos e você viu, quantos anos eu tinha? 8. Nessa ponte, né? Essa ponte ela foi derrubada, né? Foi feita outra, inclusive eu devo ter uma foto em casa. Ela foi derrubada, então ficou interditado o trânsito, até aqui na época foi feito um ponto de ônibus que ia para Mogi, que era a empresa de Santa Maria, então eles fizeram inclusive a agência aqui, o ônibus vinha até aqui e o povo atravessava a pé, né? Depois construíram uma ponte atrás, fizeram uma ponte de madeira, o pessoal passava, né? Porque aqui não passava ninguém. Inclusive, na época, havia assim um projeto de que essa ponte abaixasse mais o piso aqui, né? Vamos dizer, a rua, né? Fosse mais baixa. E daí, no caso o prédio ia ficar mais para cima, ficar muito coisa. Aí então houve assim, uma interferência com a prefeitura e coisa, então eles mantiveram até mais baixo do que era antigamente, que ela tinha uma subidinha, era meio alta assim, né? Então eles deixaram um pouquinho mais baixo, não abaixaram tanto quanto eles queriam, né? Porque houve uma interferência assim, né? Mas eles mantiveram um pouquinho mais baixo. Seu Miri e a escola? Que tinha aqui no bairro de São João. A escola era hoje onde é de Java,
onde alijava, bem ali mesmo. Ela ficava bem alta, era um barranco. Tinha um posto policial na época, era a polícia civil, até eles usavam uma roupa azul, até usava. E em cima, aquela parte mais alta, do lado direito, olhando daqui do lado direito, ali era uma padaria. Até na época, não sei nem o nome do dono da padaria, mas todo mundo chamava ele de Dadá. Ele era gordo, todo mundo chamava ele de Dadá. Ela era Licinha, né? Licinha. Mais pra cá, um pouquinho, tinha um armazém. Esse armazém era o seu Neif Rashid, era um armazém ali, assim de cereais e tal, né? E um outro pouquinho mais pra cá, tinha um outro armazém. Esse armazém até chamava Sebastião, o nome, dono do armazém. Depois, que mais pra cá, tinha um barzinho, que a turma falava o bar de Secundino, era um barzinho bem simples, né? E tinha um barzinho de Secundino. Na outra esquina, tinha uma farmácia, chamava o seu Agostinho, dono da farmácia, essa memória é incrível, né? Ali era assim, era o que eu me lembro bem assim, dessas coisas. Na esquina tinha um casarão, hoje é uma lanchonete, não sei, e tinha também, morava ali naquela esquina, a senhora chamava Dona Lourdes, e eu não me lembro se era Zé Silva. na Lourdes Campos. Lourdes Campos. Então. Deixa eu ver pra cá. Pra cá, desse lado nosso aqui, no caso, nessa calçada, tinha uma sapataria. Tem uma sapataria, até chamava-se Pedro, o dono da sapataria. Na esquina tinha uma bicicletaria. Eu quero ver italiano, Não, o italiano foi bem depois. E também tinha, virando ali hoje o depósito, na esquina do depósito tinha essa bicicletaria, chamava-se Oswaldo, o dono da bicicletaria. E mais um pouquinho para dentro também tinha um casarão, ali chamava Salvador Priante. Ele tinha ali uma espécie assim, ele fazia canequinha de lata, sabe, aquelas latas de óleo, lata de massa de tomate, então ele fazia aquelas canequinhas, espécie de funileiro, né? E fazia também esses tipos de calha antiga, né? Esse era o seu Salvador, tinha nesse pedaço aqui. Né? E da Capela do Cruzeiro, o senhor lembra? Mas muito vagamente. Eu me lembro assim, se eu vou voltar lá, onde na esquina, tem um posto de gasolina, né? Na esquina de cá também tinha um armazém. Um armazém que eu passava ali para a escola, né? Tinha um armazém ali e era o pessoal do Bijão que ele falava até. Você lembra de nome do rapaz? tinha fábrica de esteirinha. Então tinha a fábrica de esteirinha, que era de Sonelso, isso já é mais para cá, um pouquinho perto de onde desmancharam, que era Senzala, ali era a fábrica de esteirinha. A turma falava fábrica de esteirinha de Sonelso. Deixa eu ver o que mais. Tem o bar de São Alfredo de Campos, que era do lado de cá, você subia na Avenida de São João, do lado direito. Tinha um bar também antigo ali, que era o bar do Nico de Campos. Na outra esquina, ainda existe o bar até hoje, lá era o bar do português, que a turma falava, na esquininha lá. Deixa eu ver o que vem mais aqui. Soleil, da escola. Aí eu me lembro quando existia a polícia ali, a polícia civil, ali parava tudo, né? Era uma espécie de um posto de polícia, né? Eu me lembro que uma vez meu irmão, aqui até inclusive nessa chácara, ele cortou um dos dedos, se não me engano foi esse. Ele cortou e ficar pendurado. Daí a gente veio correndo aqui no posto, né, no bar, daí eles levaram meu irmão no carro para Santa Casa na época, né? E fizeram tudo, costuraram tudo, botaram no lugar e ele tem o dedinho perfeito. Mas foi aqui também uma das coisas que assim. Das festas religiosas e folclóricas ali no Cruzeiro, o senhor lembra de alguma coisa? Aí eu me lembro do São João, no caso da festa do São João, já na época eu morava aqui, tinha corrida, tinha aquele negócio de pau de sebo, era corrida de saco. A gente tinha uma corrida que inclusive era o tio da Dona Geni, Paulo Primo, era o tio da Dona Geni, ele patrocinava essa corrida e ele que dava o prêmio. Então na época daí eu corria também, a gente vinha da igreja, por causa da capelinha nossa de Fátima, até aqui. O primeiro que chegasse aqui era o premiado, até aqui no bairro. Já era, inclusive, isso aqui não era de lá, ainda era o velho, era o bairro velho. Então esse senhor, né, o Paulo Primo, que era o tio da Dona, ele que dava os prêmios para as crianças, para a molecada que corria, eu fazia parte dessa turminha, né, que a gente corria. E quando o senhor olhava ali daquela janela,
O que o senhor via onde hoje não temos os outdoors? O que o senhor via lá? Ali era essa casa antiga que existe até hoje, era a mesma casa, do mesmo jeito que ela está lá, agora foi reformada, né? Era no mesmo lugar, tudo certinho. Aí que morava essa família, o senhor estava mais. E o que o senhor via? O senhor via as pessoas se movimentando? Tinha uma barreira de uva. Tinha uma barreira de uva desde aqui do portão até chegar na casa, dos dois lados era uma barreira de uva. Até posso falar, posso também, porque faz parte da molecagem, né? Tinha uns moleques que hoje já são tudo casados, mais velhos que eu, inclusive, e ele não dava fruta para os outros. Então eu não cheguei ali, né? Mas esses iam pela beira do rio, atravessavam e roubavam a uva. Essa é a história da molecada. Existia também muitos pés de jabuticaba no fundo ali, ainda tem, agora ainda tem. Eles não cortaram tudo, né? Até um pouco. Então existia vários pés de jabuticaba lá no fundo dessa chácara. E eu me lembro assim. E eu também tenho uma coisa também. Eu levava doce para a família lá, né? Daqui, levava doce lá. E eu posso falar que até hoje nunca entrei naquela casa. Tá? Eu ia assim, a cozinha lá no fundo da casa, né? E então a gente ia por fora, ia lá, entregava o doce lá na cozinha e vinha embora. Eu nunca entrei nessa casa aí. Não chegou a ver a casa por dentro. E o rio, eles utilizavam o rio? Para nadar, brincar? Sim. O rio era uma beleza naquela época, né? Não tinha toda essa poluição que tem hoje, né? Inclusive aqui em frente formava uma prainha desse lado, cara. Formava uma prainha e a gente ia pela beira da água, assim, atravessava andando na prainha, bater bola, brincar e tal. Nesse lado de cá, né? Do outro lado, na outra ponta, existia também uma prainha muito grande, até porque eu morava em frente, né? Existia uma prainha grande até. Hoje, eu estou fazendo aquele trabalho hoje, estou fazendo campinho de areia e tal, mas era uma prainha natural, né? Não tinha nada. Existia vários portos de areia, né? Tanto aqui como do outro lado. Existia do outro lado matadouro, né? E naquela época o boi passava aqui no laço, né, que vinha no caminhão. E era aquela correria, né? Era o pessoal na ponte, né? Então eles passavam no laço. Eu me lembro que uma vez, quando gritaram que era o boi era bravo, eu não podia voltar, não tinha bom dia, eu atravessei a grade e fiquei segurando na grade, do lado do rio. E o boi passou, ainda deu uma soprada em mim e foi embora no laço, né? E passava sempre assim. Eram dois cavaleiros, né? Um atrás, né? Com o laço no boi e outro na frente, né? Para controlar, né? E não existia, né? Não tinha que nem hoje caminhão, né? Você tinha que correr, se não dá por ela, antes também. De quem eram esses bois, o senhor lembra na época de ouvir falar? Não. A pessoa de Jacareí que trabalhava com o gado? Não, só aqui no São João que tinha um açougueiro que ele chamava o Zé Maria, né? Inclusive o Beto, também esse Beto trabalhou com ele há muitos anos, né? E era o que a gente conhecia aqui do São João de açougueiro, né? E, então tinha um matador, né? Então eles levavam o boi para o matador, né? Tudo nessa base, né? Quem está na ponte que se vira. E o açougue do Beto? O Beto ele é vivo ainda até hoje. E o açougue dele? Eu não lembro o nome do açougue, não lembro. Mas onde era? Era depois que passa a curva, logo depois da curva ali, um pouquinho ali perto de onde hoje a ponte circular, mais ou menos, ali era o açougue. Esse chamava o geral. E o rapaz que trabalhava com ele chamava Beto. Roberto, né? A gente chamava ele de Beto. Bom, Samir, vamos continuar conhecendo o uso da casa? Aqui é a inteira, né? Tem uma banheirinha daquelas novinhas, né? De 1950. Agora esse quarto é recente, se quiser eu paro, Fala que era antes. Essa árvore, ela existe desde o tempo que eu estou falando. Quando o senhor veio para cá, ela não estava aí. E aqui desse lado que era o prédio era bem aqui. Essa vila toda a vida existiu. São propriedade de uma pessoa só? Não, foi de várias. De várias? Não teve uma denominação, a vila do seu João? Não. Sempre pertenceu a várias pessoas. Moravam várias pessoas. E eu não falei, mas do lado de lá, hoje é o Piazza, ali é o campo do Ponte Preta. E o senhor lembra por ter vivido aqui próximo ao casarão do Solar Gomes Leitão, onde hoje é o Museu da Antropologia? Ali o casarão? Não sei. Solar Gomes Leitão. O senhor lembra de ter ouvido alguma coisa a respeito?
do Casarão ou do Coronel João da Costa Luiz Leitão? Não, até inclusive o pai da Tica, o Flamengo Moretti, ele conheceu o Coronel. Conheceu e tinha até bem amizade com ele, mas eu não lembro muito assim. A gente falava muito ali a gente falava grupão, né? Onde hoje é o museu, né? A gente chamava de grupão. Ela estudou um ano lá. Eu estudei só no Barão. Lá você não fez a quinta série? Na Martinho. Ah, na Martinho. Então, deixa eu ver o que mais eu lembro aqui. E aqui esse espaço, esse povo vai... Isso é recente. Depois que a minha mãe, Dona Geni, faleceu, nós não morávamos aqui, eu morava em Santa Branca, numa chácara lá. Aí o seu Moretti ficou sozinho, né? Aí tinha uma irmã que morava com ele, mas ela resolveu ir embora, foi embora e ficou sozinho. E não tinha ninguém que ficasse com ele. Então nós deixamos a chácara lá e voltamos a morar com eles. Moramos aqui 5 anos de novo. Aqui era uma área aberta, aí era uma área aberta, todinha aberta, tinha uma vista todinha lá assim. Daí ele falou, bom, então você vai morar aqui, então eu vou ficar com vocês muito tempo. E a gente vai fechar tudo e vou fazer um quarto para vocês. Era uma aberta. Cheio de flores. Ia todo lado. E tinha uva aqui também, não? Não, era uva aqui embaixo. Aqui era um jardim praticamente. Tinha bastante vaso de flores, tinha cadeira de balanço para a gente ficar aqui. E era tudo aberto, era uma área muito bonita e gostosa, mas ele quis fazer o quarto para nós. Para ficar perto dele. Dormir aqui. E como nós tínhamos um filho, ele está solteiro hoje que morava com a gente, agora então vai ficar um quarto para vocês. O quarto é chamado Vandinho, né? O quarto Vandinho e o de vocês, pronto, ficou assim. Ele ficou com ele aqui 5 anos. A Dona Geni então faleceu? Ela faleceu bem antes dele. Ela faleceu em 95. Solamente do nosso filho. Um dia, 2 dias. Então, ela faleceu em 95. Ele ficou ainda bastante tempo com a gente, né? Ele morreu e ia fazer 98 anos. Seu Miro, então vocês viveram sempre muito próximos a essa natureza aqui que circunda o Paraíba. Então, do lado de lá do Paraíba, aquela beirada lá assim, era todinha, ela era ranchinho de pescadores, sabe? Tinha muito pescador na época, né? E o rio era muito bom, eu acho, né? E então ali tinha, desse lado, tinha bastante barraquinho de pescador, ranchinho pessoal de pescador, e até os barraquinhos. Em algum momento o seu Moretti contou para o senhor alguma coisa a respeito da mudança do lugar do rio? Ele contava que antigamente parece que esse rio passava, hoje até o Jardim Jacinto, tem o Crucicampo, né? E para cá o Jacinto. E depois foi mudado o curso, mas dias ele que passava ali. Depois que foi mudado o curso para cá, né? Mas passava ali. E tinha uma relação com o Coronel Gomes Leitão ou não? Ele nunca falou sobre isso, ele tinha uma relação. A única coisa que ele falava, que não me lembro também na época, mas que quem soltou muito peixe nesse rio foi o Ademar de Barros. Inclusive o Ademar de Barros frequentava a casa dele aqui. Vinha passar para comprar doce na época. Tá? Então ele contava que quem soltou a maioria dos peixes aqui no Rio Paraíba foi o Dr. Ademar de Barros. Vamos prosseguir. Zé Carlos Cruz. E a pintura estava com a parede. Essa pintura era um quadro. Mas a minha foto. E tinha esse quadro que eu falei, tinha um quadro que era esse pintado a óleo, era daquele professor Zé Carlos Cruz, e era que tem, né, o jogo, como é que chama os... Cheio de pesqueirinhos, os pesqueirinhos, os ranchinhos dos pescadores que ficavam aqui, nesse lado. Que eram os ranchos dos pescadores do Paraíba. Esse mesmo rio. E foi a Dona Geni que fez esse quadro ou ele já tinha feito e a Dona Geni quis comprar? Não, foi justamente a Dona Geni que pediu o Zé Carlos pintar, né? E então ela deu a foto do Zé Carlos e o Zé Carlos fez um quadro. Pintura, né? Pintura é óbvio mesmo. E aqui desse cômodo, o que o senhor conta pra gente? Nesse cômodo, eu falo, aqui era uma mesa de jantar, né? Nesse meio aqui, era uma mesa grande, dividida com 6 cadeiras, né? E esses armários eram gaveta, onde eu guardava os talheres, os pratos, pano, né? Os panos de prato, de toalha, de mesa.
Estava tudo guardado nessas gavetas aqui que a gente tirou, eu tirei porque estava lavava. Ali naquele espaço que era uma gaveta também? Era gavetas. E aquele recorte na parede com aquele azulejo... É porque ali era um vitrô, igual aquele. Ah, era um outro vitrô. É, como ele foi fazer o banheiro ali do lado, então eles aproveitaram, fizeram a parede, puseram o azulejo e deixou como um lugar para pôr as coisas. Inclusive tinha partilheira assim, que colocava as coisas. E essa composição de azulejos e piso, o senhor lembra se foi da época da construção mesmo da casa? Ou foi feita posteriormente? Tudo é da construção. 1950, se não me engano, ele começou aqui em 50 e terminou em 54 a construção. Assim, mais ou menos 4 anos que ele demorou para terminar a construção. Né? E até aqui era a convivência familiar, era a cozinha da família mesmo, da casa então, de já vocês. existia esse rancho, né? Já existia o rancho. Já existia o rancho, 2 quartinhos, depois que ele fez o banheiro. E qual foi o período que o senhor se recorda que a dona Geni começou a fazer os doces? Bom, eu como conheci ela em Pará, conheci até antes disso, né? Eu frequentava aqui, eu tinha 7 anos. Então 43 para 7 vai dar 50, né? 50, 49. Mas antes disso ela já trabalhava com doce. Não é assim que ela começou, acho que muito antes, né? Não vou me recordar assim da época, mas a vida deles, toda a vida, o comércio deles foi o doce. Eles não fizeram outra coisa assim de comércio sem ser o doce. E ela contava para o senhor como ela tinha aprendido? Quando ela tinha começado a fazer, ou com quem ela aprendeu? Ela vem da família porque a mãe dela também fazia, né? A mãe dela daquela época do fazer o sequilho, fazer biscoito de polvilho. Então foi coisa que já veio da própria família da mãe dela. A mãe dela que tinha esse dom, né, de fazer. O senhor lembra quais eram outros doces? Eu lembro daqui, por exemplo. Aqui ela fazia doces pequenos, ela fazia cocada branca, cocada queimada, doce de leite, fazia doce de abóbora com coco, doce de batata doce, doce de abóbora, doce de batata roxa, doce de cidra, doce de mamão. Esses eram os doces miúdos, né? Que eram pingados e tal, daí depois eu vou chegar até lá, falando que punha para secar e tal, né? Então esses eram os doces que ela fazia, esse miúdo, né? Depois veio o outro que fazia em quantidade grande, que era goiabada. A goiabada chegou, as últimas vezes que eu me lembro, chegou a fazer 2.000, 3.000 quilos de goiabada no ano, né? É por isso que ele vai chegar lá onde aumentou e tal. E o senhor no início disse que trazia as bananas. Isso. O senhor vendia as bananas para a dona Isso, mas na época não era para fazer doce, né? Essas bananas ela comprava, era verde inclusive, aí tinha um caixote grande. E até eu que arrumava, né? Por isso que ela queria que eu viesse morar com ela aqui, né? Eu colocava uma carreira de banana, punha a pá de arroz em cima, aí eu colocava, era uma caixa grande, né? Até cobrir toda a banana para amadurecer. Daí ela vendia essa banana madura no bar dela, né? Agora a história da bananagem é diferente, né? A bananagem ela comprava, né? Agora vamos na direção desse outro cômodo. Dona Benedita, porque a senhora lembrar? Tá bom. A senhora, por favor, também pode. A senhora fala um pouquinho agora, do que a senhora lembra? Olha, a parte de doce é mais ele mesmo que lembra, porque ele ajudava até fazer, né? Ele trabalhava lá no balcão, né, melhor? Mas às vezes ele ajudava aqui também a embalar, enrolar, eles levavam o doce para São Paulo. Ele ia junto com o Samorete de ônibus, né, melhor? Para São Paulo para levar as encomendas. E parece-me que os doces iam até para fora, né? Iam até para fora do Brasil os doces que ela fazia. Principalmente a goiabada, que tinha uma fama a goiabada que ela fazia, né? E quando a senhora começou a frequentar a casa, esse espaço, então, já existia ou não, seu Miro? Já existia. A casa era muito linda. Tinha muita coisa bonita aqui, porque a dona Geni tinha muito bom gosto. E era ela que se preocupava com todos os detalhes, a decoração da casa. Cada viagens que ela fazia, ela trazia uma coisa diferente para casa. Nossa, aqui tinha muita coisa linda. Só que ao mesmo tempo que ela tinha, ela pegava, chegava uma pessoa que achava bonita, ela já dava.
né? Depois ela ia viajar, comprava outras. A casa aqui era muito linda. Nossa, eu me lembro que eu vinha, mas a gente vinha muito aqui, ele vinha todo dia, não ficava um dia sem vir aqui. Vinha, trazia nossos filhos, né? Inclusive os meus filhos todos chamavam eles vó Geni, vó Moretti, vó Geni, vó Moretti. Os meus filhos eram muito carinhosos com eles, e eles também, porque eles não tinham filhos, né? Praticamente o Mira como se fosse o filho adotivo deles, que nunca deixou de ficar perto deles durante a vida toda, até que Deus levou. Sempre o Mira esteve do lado deles, né? Mas a casa aqui era muito bonita, muita gente que veio aqui certamente viu e percebeu os detalhes da casa. Tinha muita coisa bonita aqui, porque a Dona Geni, ela era bonita, vivia sempre bem arrumada, bem assim, com colar, sabe? Batom, cabelo arrumado, né? Trabalhava muito vaidosa. Mesmo trabalhando, dava de pulseiras, de anéis, unha pintada. Ela era muito bonita, nossa, bonita e trabalhadeira. Porque tudo que eles tiveram aqui, a maior parte foi ela que batalhou para poder ter. Seu Miro, então a partir de quando surge esse outro cômodo aqui da casa? Então esse cômodo já existia, né? Quando foi feita a parte lá, foi feito tudo isso aqui. Então aqui é onde eles faziam os doces, né? Aqui eles faziam os doces. E só que depois, né, com o aumento, é muito mais doce que tem que fazer, daí ele fez lá no fundo. Até hoje é a garagem, lá dentro da garagem tinha também os fogão, né? Agora está tudo bagunçado. Agora não tem o fogão mais. Daí ele passou a fazer o doce lá. E esse forno, inclusive ele era elétrico, né? E onde ele fazia esses docinhos miúdos, né, que eu falei a bola, essa coisa, tinha que secar, né? Aí ele punha nesse forno onde secava os doces. Forno elétrico. Tem que tirar o corvinho daqui. Não, não queria. Tirou? Tá fora. Era um forno elétrico. Então você vê que aqui tem era uma resistência, né? Tinha uma resistência desse lado, parece um pouquinho tirável. Não foi eu que tirei, não, tirável. Tinha uma resistência do outro lado também, então ligava e esquentava o forno que era para secar os doces. E tinha prateleiras ou não? Tinha uma prateleira onde colocava as formas. Na época da goiabada, Miro, quantas pessoas vinham ajudar a limpar as goiabas? Você fala que mais aqui para ele. Então, o nome de alguns. Tem até lembro algumas pessoas que vinham aqui ajudar a limpar a goiaba. Já foram. A maioria do pessoal que morava na vila vinha trabalhar com eles aqui. Era muito doce, né? Era muito doce. E eram trabalhos. Eles pagavam, era um trabalho recompensado. Todos eles recebiam para trabalhar. Recebiam, mas era por período, era temporário. Temporário, terminava. A época, inclusive a época da goiabada começava assim, janeiro, fevereiro, já começava a goiabada. E até terminar as safras da goiaba, né? Então esse pessoal trabalhava direto. Tinha as pessoas que limpavam, né? Tem que tirar aqueles pretinhos e tal, depois cortar, tirar a semente. Então as pessoas, a mais era a moça, né, que trabalhava com isso, né? Tinha os homens que mexiam os tachão, porque aquilo era danado, né? Ela queimava a gente para lá. E esse serviço também era de revezamento de pessoas que vinham, ou tinha algumas pessoas que trabalhavam sempre? Não, trabalhavam sempre. É os mesmos que era chamado. Sempre todo ano, parece que a pessoa já esperava, né? Vai ter aquele trabalhinho, né? Então vinha e trabalhava assim. Fora a gente que já morava, no caso eu morava aqui. Tinha a Dona Antônia, né? Tinha a Dona Antônia, uma senhora que morou muitos anos aqui também, ela me ajudava, né? Mas a parte mais assim, pesada eram os homens, né? Porque a goiabada para mexer é pesada. Ele usava, não me lembro assim, quilos, mas ele era uma caixa de madeira, uma caixa que fazia sabão na época, e essa caixa, ele usava 2 caixas dessa de goiaba limpa para fazer um tacho de goiabada, que dava uma base assim, de uns 30 quilos mais ou menos cada taxa. E também o interessante é que o pessoal fazia tudo. Quando chegava na hora final de tirar o tacho do fogo para saber o ponto do doce, era ela que vinha. Aí ia lá, pegava uma colher, tirava, ver se estava no ponto, não estava, se tinha que ficar mais tempo. Tirava o doce do fogo, quantas vezes vai bater? Se vai bater 20 vezes ou 30 vezes, ela que falava. Mexia o doce fora do fogo, né? Para dar o ponto. Então tudo era ela que fazia. O São Moreno trabalhava, todo mundo trabalhava. Quando chegava no ponto final, era ela. A quantidade de açúcar era ela que passava. Eu ainda, alguma coisa eu faço, sabe? Eu não sou muito de fazer doce. Mas qualquer doce que ela fazia, se eu tiver que fazer hoje, eu faria. Mas eu não peguei
Ela mesmo falava, você podia fazer doce para vender, mas ela era mais nova, né? Ah, não. Hoje tem fábrica de doce, que a pessoa compra tudo pronto. Né? Antigamente não tinha, era tudo mesmo caseiros, né? Mas hoje a pessoa compra no supermercado. Os doces dele ele vendia também na cidade. Na época tinha na praça lá, Bar Brasil. O Bar Brasil é o que mais comprava doce. Eles compravam por lá para vender, o pessoal que procurava tinha os doces daqui, né? Então eu sabia que era doce do Moretti. Falava muito doce do Moretti, doce da Dona Geni. Então tinha uma distribuição na cidade? Tinha, na cidade e fora também. E a maior freguesia dele, mesmo aqui dos doces, eram pessoas que vinham de São Paulo, que tinham um chácara aqui em Santa Branca, né? Então eles passavam aqui, encomendavam o doce, na volta passavam e levavam doces, né? Até tinha umas caixinhas, né, que eles colocavam esses docinhos mais miúdos, né? E o outro não, o outro era cortado em pedaços, de 1 quilo, 2 quilos, para a pessoa que vinha, né? E fora que nós levávamos para São Paulo, tinha muita encomenda para São Paulo, a gente ia levar, eu e ele, levava aquelas bolsas de doce, tudo já para entregar, né? Já tinha um lugar certo de entregar, né? Mas a vida toda dele, a maior parte da vida deles foi bar. Eles tiveram também um armazém, no começo da vida deles, no fim da Rua Barão, ali descendo, ali hoje é Nevada, né? Naquela esquina, era o primeiro comércio dele foi ali. Era um armazém que ele teve ali na época que ele casou, depois que ele veio para cá. E já fazia doce também lá? Lá não fazia. E não? Não, ele veio fazer doce aqui. Aqui que eles optaram para o bar e o doce, né? Tinha jogo de bocha, né? Antigo bar dele, no fundo, tem jogo de bocha também. É descendente italiano, né? Então a turma gosta das coisas, tinha jogo de bocha também. E como eram distribuídos aqui os móveis e os equipamentos que ela usava para trabalhar? Nossa, mãe. Bom, na época, né, normalmente quem estava limpando a goiaba tinha uma cadeira para ficar sentado, né? Então aqui quase não tinha móvel, aqui era o lugar de fazer o doce. Aqui não era pia, né? Aqui, né? Aqui era o lugar de fazer doce. Então tinha várias pessoas sentadas, né, limpando a goiaba, né? Um tirando a semente, porque tinha que tirar a semente, né? Depois lavar. Então sempre era um grupo de pessoas que ficavam. Aqui é onde se limpavam as frutas, então? Eu limpava as frutas. Além da goiaba, qual outra fruta de presença marcante, assim? Ele, eu acho que o que mais marcante, que não era daqui, né? Ele fazia marmelada. E o marmelo vinha de Minas. Não me lembro de qual lugar, não me lembro, mas vinha de Minas. Inclusive vinha aqueles jacá grandão, cheio de marmelo, né? Tem muita gente que não conhece marmelo. E ele vinha, né, ele comprava de lá e vinha para ele fazer o doce, fazia doce marmelo. É uma das coisas que marca mais porque vinha de fora, né? Agora a banana ele comprava do seu José, acho que já faleceu também. Até ele chamava José Bananeiro, né? Ele montou quando ele veio, ele era um artista, né? E quando ele veio para cá, a vida dele foi vender banana na época. Então eu tinha lá onde eu ia comprar as bananas lá para cá, tinha um lugar que tinha aqueles fornos que punha os cachos de banana, amadurecia. Quando amadurecia demais, então eu comprava porque é melhor para fazer o doce. Banana bem madura, né? Então esse José, quando ele tinha bastante lá, ele já ligava para o seu Moretti e falava: seu Moretti tem bastante banana e tal, você vai fazer bananada. O seu Moretti ia lá comprava as bananas dele para fazer bananada. O telefone do seu Moretti na época era 80, aquele telefone antigo, né? Está em casa também lá na chácara. Quer dizer, quando virar assim, né? Ficava aqui nessa casa? Era ali no bar, no caso era no bar. Lá na frente? Estava no bar. Ali era o bar. Tinha também uma porta ali que foi tirada do bar e entrava para cá. Para a sala? Entrava para a sala. Então aqui era onde trabalhavam as pessoas que descascavam as frutas, né? E o forno, e o senhor lembra quando construiu esse forninho ou não? Ele já era bem antigo. Era antigo. E antes de ser elétrico, de ter a instalação elétrica, tinha, sabe qual modo que eles utilizavam? Aí usavam no sol. Secava no sol. Secava no sol. Quando eu fazia o doce, eram as formas grandes, né? Aí ele jogava sobre cristal em cima e tal, daí põe no sol para secar. Ali fora? Põe fora para secar. Depois que eles inventaram de fazer o forno, né? Foi mais prático. E será que eles viram em algum lugar ou foi uma invenção deles mesmo? Não, se não me engano, o irmão da Dona Geni, ele trabalhou muito tempo na Light, né? Na época, né? Ele trabalhou na Light.
Então, se não me engano, foi ele que teve a ideia, né? E depois ele mesmo montou a instalação, tudo, e tinha uma resistência, né? Dos dois lados tinha uma resistência que fazia um calor fechado, né? Aí secava mais rápido. Né? Tem que também tomar conta, né? Para não queimar, né? Para não queimar os ossos. E tudo isso, quando o senhor chegou nessa casa, já acontecia tudo isso? As pessoas já vinham descascar as frutas, a dona Geni já trabalhava muito? Já. Eu participava com eles aqui, e isso já vem de lá, né? O doce já vem de lá, do bar antigo para depois para cá. Mas toda a vida que eu conheci, toda a vida eles fizeram esse tipo de doce, né? Lógico, foi aumentando, né? A quantidade sempre foi aumentando. No bar antigo que ele tinha, ele já vendia o doce, que ela produzia. Ela fazia. Lá era diferente, era o ranchão, era terra, né? Não era piso assim, né? Mas começou lá já. Eu podia fugir agora, quanto que ano que eles começaram aqui? Tá difícil de marcar, né? Vai marcar vagamente. Agora lá, não sei se vocês querem, lá tem o banheiro. Então aqui tinha um rancho. Todinho aberto, né? Depois que ele resolveu fazer esse banheiro, ele fez esse banheiro. Fora nem existia, tinha um banheiro também fora. Não tem mais. O lugar que eu gosto também não tem mais. E esse banheiro era de utilidade também das pessoas que trabalhavam aqui com as frutas ou não? Tinha outro lá fora. Tinha outro. Era mais para ele, né? Isso é bem recente. E trabalhava-se muito até a noite, ou não? Ou tinha um horário que parava? À tarde parava. Assim, às vezes esticava um pouquinho, porque, por exemplo, se ele pôs um tacho de doce e tem um tempo para ficar no fogo, né? Se não tivesse no ponto, aí tinha que trabalhar até tirar ele no ponto, né? Mas não ia tarde. Porque eu vi essas instalações aqui um pouco mais recentes. Somos nós que fizemos. Essa é recente. Mas em função do trabalho que ainda se desenvolvia aqui ou não? Só para clarear mesmo? Clarear mais, porque era bem escuro aqui. Eles pararam de fazer doce em 1970, né? Porque ele fechou o bar, né? Não, mas aí ele não parou, né? Ele continuava fazendo assim, todo ano ele fazia um pouquinho, vendia também. Mas o comércio mesmo ele fechou em 1970. Ele até, eu acho que nós viemos pra cá em tira pra trás lá, 93. 93. Então até 1990, por aí, mais ou menos, 90, ele ainda fazia em pequena quantidade, sabe? Mas ele fazia assim, até algumas pessoas que gostavam, faz guarabanagem, ele comprava guarabanagem e fazia, sabe? Ele e ela? Não, aí já era ele sozinho. Ela não tinha falecido, mas ele fazia. Ele fazia, nossa, a paixão dele era fazer o doce também. Fazia, vendia ainda, né? E ela já tinha parado porque estava doente? Justamente. Já não podia mais fazer. Na cadeira de roda. Mas ele continuou ainda até acho que 90, 91, acho que ele fez ainda. E como era o comércio desses doces? Era ativo? Era. Foi a doença que a dona Geni teve que impediu de continuar a produção? Depois também vai vendo a idade, né? Aí já não tem mais pessoas que também que gostam de fazer, né? Porque tempo o pessoal que trabalhava com eles né, gostava também. Até meu pai chegou a ajudar a mexer taxa de doce aqui. Até meu pai. Então era assim, né? Depois ele foi parando, né? Depois já ela doente, né? E ele também era mais velho, que resolveu, fechou o comércio, parou o comércio. Mas eles pararam de fazer doce em 1970, não porque ela já estava doente, estava bem ainda em 1970. É que eles resolveram viajar, passear, eles iam muito em excursão, iam muito para Uberaba, lá no Fogo Selvagem do Chico Xavier. Ela estava sempre junto com o Chico Xavier lá em Uberaba. Foi por isso que eles pararam de fazer doce para passear, para curtir um pouco a vida, né? Porque ela ficou doentinha mesmo, Miro, demorou ainda. Depois que eles fecharam o bar, né? Demorou ainda para ela ficar doentinha. A nossa boda foi em 92. Ela ainda fez o bolo ou não? Não fez. Mas ela foi na igreja junto com a gente. E essa parte de produção desses doces e bolos que eram para os casamentos e batizados? Isso aí eu não me lembro. Que todo... Esse já... Você deve lembrar.
Quando eu vim para cá, ela ainda fazia. Ela tinha as montagens que tinha que fazer, né? Ela tinha muita criatividade também, só tinha coisa que era tudo na cabeça dela. As tábuas de bolo que estão ali eram dela? Não existe mais. Não existe mais. Mas ela fazia vários casamentos que ela fez bolo, né? E tinha pessoas que encomendavam o bolo para ela e fazia. Ela era boa em tudo para fazer. E o senhor dela trabalhando, enfeitando esses bolos, decorando? Onde era? Era aqui ou era naquela cozinha? Aqui, era tudo aqui. Tudo aqui. Tinha aqueles componentes E tinha uma mesa de trabalho dela? Tinha uma mesa grande que ela usava para fazer tudo. Aqui nessa parte. Assim, quando não estavam descascando as frutas, a mesa estava aí. Tinha mesa aqui. E quando estavam descascando as frutas, onde que a mesa... Ela guardava assim, sempre tirava do lado, para deixar mais livre, né? O lugar que o pessoal trabalhava, né? E essa parte também, ó, essa parte aqui, ela não era todinha fechada. Essa aqui era aberta, né? Aqui era aberta, aquela parte lá também era aberta. Depois que eles fecharam, depois que eles pararam de fazer doce, eles fecharam, mas era aberto, tudo livre. E esse balcão? Já existia. E o que o senhor lembra da dona Geni fazendo aí? Aqui era a porta, ela guardava as coisas, né? Panela, essas coisas, guardava tudo aqui, lá. Nessa mesa ela usava muito para doce. Ela dava os doces prontos, né? Ela tudo colocava nas bandejas. As formas a gente colocava assim, nas formas. Tudo isso era do tempo, ó. Azulejos, isso aqui, tudo do tempo dela. Já era a construção da casa, né? Não era coisa recente. Pois aquelas... uma pergunta. O senhor ainda encontra as pessoas que trabalharam aqui? Ou não é mais comum encontrar essas pessoas que trabalhavam aqui descascando frutas? Bom, existe uma só que ainda... Acho que a maioria morreram. A maioria. Que tem ainda vive o Jairo, da dona Benedita. Tem a Nativa. O Jairo já não sabia que era verdade. Lá no Parque Santo Antônio, não sei. A Nativa mora ali. Mas que só essas duas pessoas, né? E o resto, acho que apareceu quase todos. E nem... tem o Ricardo. Agora não sei onde ele está, mas o irmão dele tem banca no mercado. Tem o Bento também, que ajudava a fazer o doce, estava vivo aí. A Nativa e o Jairo. E será que alguma dessas pessoas que trabalharam, elas aprenderam a fazer os doces? Não. Ou não? Trabalhavam em fases diferentes da... Não. Inclusive alguns que trabalhavam aqui trabalhavam em fábrica, então vinha assim na hora de folga, né? E pagava por hora ou por tempo que trabalhasse? Por dia. Por dia. Pagava por dia. Pagava por dia, também não me lembro. Quanto era, não lembro. Mas existia uma procura desse trabalho. Sim, as pessoas vinham. Tinham as pessoas que vinham para fazer esse trabalho. E quase todos eram a mesma pessoa que vinha. Mas o senhor acha que tinha mais um envolvimento afetivo com a dona Geni, de proximidade, ou existia realmente um interesse no compenso que era... Não, o interesse mesmo, porque eles ganhavam dele. Eles queriam ganhar dinheiro. Na época, eram pessoas que precisavam, né? Afetividade e tal. Meu pai, sim, meu pai veio ajudar por ajudar, né? Mas as outras pessoas não, as outras pessoas ganhavam mesmo. Acho que era interesse muito ganhar o dinheirinho, né? Certo. Eu tenho um irmão, ele veio pra cá antes de mim ainda. Bem antes de mim. Não sei se ele lembra. Oswaldo, né? Oswaldo morou aqui com eles antes de eu vir pra cá. Inclusive, ele viajava e ele deixava isso aqui tudo na minha mão. Né? Passou mais tempo fazer as viagens dele. Ficava tudo a mão. Depois é que eu saí daqui, entrei em indústria, né? Depois casei. Mas nunca deixei de estar aqui. Eu ficava um dia, primeiro eu saía da fábrica, passava aqui, mas depois ia para casa. Nunca... Mas quando o senhor saiu, que se casou e saiu, a dona Geni ainda fazia os doces ou já tinha parado? Fazia. Ela continuou fazendo? Continuou fazendo. Não era tão já em tanta quantidade, né? Mas continuava. Tá vazio ele. Esse quarto tinha as partilheiras, então era onde ele guardava o doce. A goiabada, a bananada, a laranjada, tudo que ele fazia de doce era guardado nesse quarto. Tinha a partilheira assim todinha aqui,
chão também, se quiser. E esse outro quarto, tá cheio. É igual daqui, só que esse quarto tinha uma senhora que morava ali e ela dormia nesse quarto. Aqui guardava os doces. Aqui guardava os doces, tinha prateleira. E como eram embalados esses doces? Era em caixa de madeira, então era colocado papel papel de seda, né? E depois que esfriava os doces, aí virava esse papel de seda para ficar tapadinho, né? Mas era forrado a caixa de madeira com papel de seda. E esse material, esses utensílios, ela comprava aqui em Jacareí mesmo ou vinha de São Paulo? Não, tudo aqui, o açúcar. Açúcar eles compravam aquele saco de açúcar cristal na época de 60 quilos cada saco de açúcar que eles compravam, né? Usavam muito açúcar cristal. E onde que ficava o açúcar, o senhor lembra? Essa quantidade assim? Ele comprava e ia usando, acabava e comprava de novo, nunca ficava estocado. Sempre ficava por aqui mesmo? Conforme precisava ele comprava, ele ficava aqui mesmo, conforme precisava ele comprava. E as caixinhas, por exemplo, de madeira, era alguém de Jacareí que fazia? Ele mesmo fazia. E ele comprava madeira? Ele comprava madeira e montava as caixinhas. Tinha vários tamanhos, né? Tinha pequeno, grande. E com a madeira aqui em Jacareí mesmo? Comprava tudo aqui. Comprava e ele mesmo montava as caixinhas. E o senhor se lembra se foi sempre um trabalho deles assim, informal? Ou eles tiveram uma empresa de doces, uma fábrica? Não, era um trabalho informal deles. Não existia uma contabilidade de como se faz hoje para poder vender, tinha que ter uma fábrica ou tinha que ter uma... Não, era o comércio, ele tinha o guarda-livro dele que cuidava de toda essa parte, né? Tinha as notas, né, que tinha que fazer também na época, né? Não é muito diferente de hoje. Então ele tinha uma empresa? Tinha, era Bar da Ponte o nome, era Bar da Ponte, então tinha um talão de nota, né? Ele tinha que fazer as notas diárias de que vendeu. Então isso aí tinha. E tinha o guarda-livro, né? Que morava em frente, era o Sr. Benedito, esse guarda-livro, o Sr. Benedito, que fazia todo o trabalho dele de contabilidade, era o Sr. Benedito. Era o guarda-livro que ele falava na época. Esses documentos não existem mais? Não. Vamos agora lá fora ver o fogão. Os fogões? O fogão você vai conhecer a montagem. É o jardim. Ó, esse aqui é ela que plantou. Essa roseira. Deixa ele filmar a roseira. Linda a roseira. É muito linda. Então, essa roseira foi da Geni que plantou. Toda vez que você tem rosa, eu podo. Até a minha ideia é que você consiga tirar ela sem matar ela e levar ela para plantar lá em casa. Nossa, deve ter uns 20 anos, filho. Uns 20 anos, tem? Acho que tem mais. Mas, olha, não falta rosa, menino. Dá rosa até fora de época. Isso aqui é um pé de pitanga preta. Esse aqui foi minha avó. Que deu? Vou saber lá quando, né? Deu pra Dona Geni? Minha avó morava em Garça, lá perto de Marília. E ela uma vez ela vinha aqui, minha avó, né? E ela vinha, então ela trouxe essa muda de pitanga e deu pra ela e ficou até agora, pouco tempo. Pouco tempo que nós cortamos. Pitanga preta. Aquele antúrio no... Era flor daqui mesmo. Mas era dela mesmo, da Dona Geni. Que montava isso. É esse tipo de vaso de bambu. Bambu, né? É ele que faz. Esse ainda tá inteiro, eu vou levar pra lá, porque não tem caroço. Banheiro agora. Aqui era o banheiro. Aqui era o banheiro. Aqui tinha poço não, de água? Não, isso aí era da antena televisão. Ah, tinha antena televisão. Que teve aquelas torres, que tinha torre. Mas cheio de uva. Aqui é o corredor que eu falei que quando eu estava construindo aqui, a gente passava por esse corredor, do lado de lá a gente passava para cá, por esse corredor. Mas já tinha isso aqui. Aqui também, ó, aqui era o rancho, isso já depois, né? Quando eles passaram, eu poder esse ano encher, cara. Aqui era um rancho, então depois quando ele aumentou, né, a produção que veio para cá, então ele fez esse rancho. Coberto? Aqui, tudo coberto, aqui também era coberto.
E aqui, ó, dá pra ter uma noção um pouquinho, né, que era a boca do fogão, onde a gente punha a lenha. Era dois, um aqui, tem outro aqui. E era aquele aro de caminhão, né, que encaixava o tacho certinho. Ali era a chaminé, né, do fogão. E aí aqui colocava os tachos para fazer doce, era um aqui e outro aqui. E aqui, né, que está fechado, que é a garagem, aqui dentro, aí o pessoal trabalhava tudo aqui. Na época do vinha para fazer doce, né, trabalhava tudo aqui. Se revezavam os tachos? Revezavam. Se revezavam Um tempo, cada um dia. cansava, já passava para outro. Depois ele... 4 horas para mexer um tacho de doce. Para ficar no ponto de cortar, 4 horas mexendo. De doce, de goiabada. Principalmente de E para goiabada. tirar do tacho, quando terminava, que a dona Geni falava, tá assim, tá no ponto, tá aí pronto. tirava o tacho, botava em cima de um local assim firme, que daí ela vai falar quantas vezes vai bater. Por exemplo, vai bater com colher, né? Colher de pau, né? Aí, por exemplo, 10 vezes ou 20 vezes, às vezes até 50 vezes, para dar o ponto do doce, né? Então ele era tirado com concha, que tem umas conchas, né, de alumínio, que tirar, ela tinha uma concha de alumínio e tinha uma outra colher grande, Inox, ela né? pegava assim e depois tirava da colher, ela que põe nas caixetas. Quando era ele, né? Mas sempre eram os dois, essa parte já terminava, sempre eram os dois. Ou um ou outro. Tiraram nas caixinhas. Já põe nas caixinhas. E quando que esses doces iam pro forno, não? Esses Não, não esse precisavam não. Goiabada de não. goiaba, não Esse precisa ir não. pro forno. Inclusive eles faziam dois tipos, ele fazia uma que era de cortar, fazia uma mole, você pegava com a colher, né? E hoje já tinha um ponto diferente, né? E para cortar já é um ponto, fica mais tempo no fogo, né? As coisas assim. Então e aqui depois ele resolveu, né? Ele comprou 2 mudas de uva, né? E aí fechou a parte da frente. E essa parte que está mais alta foi eu que fiz depois. Aí ele fez esses 2 pés de uva que aí tá vendo. Como é que tá lindo. Já chegou a dar 200 tachos aqui. Eu podei verde agora. ou- Verde. Eu podei ela em julho, em antes de julho. Agora já tá tudo. Essa aqui era a paixão dele também. Nossa, eu queria saber como é que E tá aqui era o remo de um barco ou Não, era não é. para mexer o Não doce? é, isso aqui já não é nem da época dele, porque o remo dele é muito bonito, tá lá em casa. E esse era bengala ou não? Ela não usou também. Não usou isso? Não. Isso aqui não faz parte. Só que acho que ele tinha dele. Né? É dele, mas não usava, ele não, né? ele não, o dele, quer dizer, bem capaz que ele fazia um negócio desse. O dele tá lá em casa. É. Eu tenho lá em casa o tempo do bar dele aí. Dia de Piracicaba, nem ele não é. Ah, é. E esse cômodo aqui então dá pra rua, É dá pra verdade. outra rua, atravessa outra rua. o quarteirão e dá pra É, outra dá pra- rua. E a garagem aqui? Aqui é a garagem. Tá fechada essa porta? Tá fechado. Foi construída depois. Isso foi tudo depois. Será que a gente pode ir ver? Não. Pode? Você pega a chave? Tem muita bagunça. E aqui então, o senhor lembra quando construiu? Era uma garagem de carro do seu Américo, do seu Moretti. Agora quando foi construído eu não lembro. Aqui também era aberto. Aqui não era fechado. Não era fechado. Não era fechado porque ali também tinha 2 fogões. Do lado De dentro. de dentro. Tinha 2 fogões lá depois de lá que ele passou para lá. Esse aqui fazia parte daquele outro lá ou não? Como assim? Esse aqui tinha ligação Não, com o outro não, nunca teve. rancho ou não? Não. Não. Ali, Tinha que fazer por inclusive, fora, o caminho era por fora mesmo. Por fora. Nunca teve ligação. Não tem nem luz, não tem escuro. Nem luz não tem. E até o fumaça ainda. É, lá existe escuridão, é do Porque tá vendo a marca? fogo de lenha. Tem essa marca? Aqueles 2 fogões que foi feito lá fora era aqui. Então aqui o pessoal trabalhava. Aqui o pessoal trabalhava. E já tudo que fazia aqui, aí tinha o tanque que ia lavar as goiabas, tudo, né? Aí vinha, trabalhava e vinha aqui. Aqui era fogo. Depois que ele resolveu, fez o outro canto da porta, fez fogão lá.
E depois que fechou aqui também, né, amigo? Foi. Nessa época acho que nem tinha carro. Ele comprou carro em 1970. Antes ele não tinha carro. Então isso aqui já existia antes daquele rancho lá onde o senhor falou que descascava a fruta? Não, isso aqui ele fez depois. Depois que ele fez a parte. Quando eles descascavam a fruta lá, onde que era o fogão? Não, é assim, ó, quando eles faziam lá, descascavam lá, já tinha isso aqui, o fogão era esse aqui que eu estou falando. Depois aqui que ele fez aquilo, lá. Então lá fazia todo o trabalho, e depois que ele fez tanque aqui fora, tudo, daí que veio tudo para cá. E o fogão então era aberto? Era aberto. O fogão ficava num espaço aberto, no quintal. Tem essas paredes aí? Tem até a marca aqui era o fogão. E essa parede, depois que ele resolveu, parou o gosto, ele fechou tudo. Né? E essa parede aqui? Já tinha. Tudo isso aqui foi feito depois. Quando ele resolveu tirar todas as coisas de lá para cá, daí ele fez isso aqui, aí ele comprou um carro, me lembro que carro que era. Foi o que ele fez. Aí ele resolveu, o carro era só lá, né? Daí ele resolveu fazer para cá e fazer o fogão aqui dentro, para ficar mais perto, das vezes tirar também de lá, né? De dentro para cá, normalmente era feito lá dentro. E daqui levava o doce para lá de novo para guardar no quartinho? Levava tudo lá, não tinha passagem nenhuma aqui, de lá para cá, corretor. E ali era aberto para lá? Não, aí era tudo sempre fechado. Aí era muro, né? Nessas caixas, será que tem alguma coisa dela? Não, não é. Não, né? Foi dos meus filhos. Tempo de escola, aí. Eu falei que eu resolvi se vai jogar fora, que vai A fazer. balança pode ser que Não é. tenha sido, também não. Essa balança eu ganhei lá e eu morava lá em Santa Branca, eu trouxeram pra cá. Vim morar aqui, tudo pra cá. Agora tá na hora de levar pra lá de novo. Então, dona Geni, de instrumentos dela, não tem mais nada. Não tem nada. Faz doce de laranja, faz. Só que ele faz só laranja e goiabada, acho que ele não faz doce miúdo. Mas ele faz uma goiabada muito boa. Nós compramos, quando a gente quer, nós compramos dele. E o esquema de trabalho dele é parecido com esse assim? Eu não Familiar? Nunca vi, mas ele tem os tachos também dele, acho que deve ter os tachos de cobre. Um casal, né? Então, Vende pra cidade. ele vende na casa dele. Mas quem conhece vai lá e compra. Nem eu mesmo compro doce dele lá. Se bem que nós estamos meio parados, né? Doce, mas. Quando dá vontade, nós compramos E ele dele. toda a Gostoso vida comeu também. doce, ele nunca teve problema de diabetes. Ela tinha. A vida Ela toda tinha. teve diabetes, fazia doce. Dona Geni? Ela toda a vida teve problema. E fazia doce, experimentava, só que não comia, né? Só experimentava. E ele já comia doce até no último dia da vida. até o último dia. Tinha que ter doce pra ele. A goiabada. E era magrinho, né? E nunca teve diabetes. Meu Deus, ela teve, ele não. Então um detalhe, né, que eu até fugiu foi que tinha um senhor que vendia goiaba para ele e a gente ia buscar no sítio dele, aqui indo para São Silvestre. A gente mesmo ia apanhar. Eu ia com ele, a gente apanhava, colocava nas caixas e trazia. Depois normalmente ele trazia, né? Quando era coisa de emergência assim, ele não podia, né? Não tinha quem fosse apanhar para ele, a gente ia apanhar para trazer, fazer o doce. Isso aqui na estrada São Silvestre. O homem vendia a goiaba pra gente, chamava o seu Pedro. Aquelas redes de tiro na pescador cabeça. que estão lá eram dele ou não? São mais recentes dentro da Não, não é. Aqui não é. Esse É, ali não não são é rede, redes, é. são Ai, como é que chama? sacos de... Não, aquilo ali. Isso aqui é da época que ele pescava. Esse aqui é o mais antigo, esse aqui. Então na época que ele pescava, então normalmente o pessoal usa isso hoje aí, mas é outro tipo, eu acho, né? Então, se por exemplo, ele pescava muito dourado. No Paraíba? Ele foi um dos primeiros pescadores de dourado aqui em Jacareí. Ele e o Liceu Máximo.
da família dos máximos aí, né? Então os dois foram os primeiros pescadores de dourado de Jacareí. Então, se você pegar um dourado muito grande, você trazia ele da beira do barco, daí você tinha que enfiar, você tinha que pegar ele aqui para você tirar ele da água. De tão grande que era. É, nossa mãe pegou dourado de 10 quilos, 15 quilos. Então usava isso. Ai, esqueci, subiu o nome lá. Esqueci o nome. Saburá não é? Não é. Passaguá. 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 Então falava passaguá. Então pegava um peixe muito grande, então chegava perto e colocava ele aqui para segurar ele, né? Esse aqui é da época. Essa aí é do Samorete. Tem um reino Nem lá. nós temos foto do Samorete, junto com o Liceu Máximo, e os peixes de perto dele, assim. Já do Paraíba. Na cidade de Jacareí. Não. Eu tenho um álbum montado das pescarias dele, mas eu emprestei para uma pessoa da cidade e não consigo achar ele para me devolver. Das pescarias que tinha os peixes. Barquinho. Esse é a decoração que nós fizemos o trabalho na igreja. Eu saía de lá, do outro rancho. Era aquela correria, deixa eu ver, aqui. Ela saía do outro rancho e aqui também usava para secar. Não, aqui É do banheiro. Aqui era no banheiro, que era no rancho. E eles usavam assim, punha caixotes, punha as bandejas. Nesse espaço. E aqui tinha esse fogão. Quando construiu aquele ali, ele derrubou esse? E daí ali ficou sendo o quê? Ficou todo o espaço vazio para o pessoal trabalhar. Vou andar no dedo. Ah, mas eu como o modelo tá mesmo? Olha quantos. E aberto, se não faz perto, já vem? Nativa, Angisa, Benedita, Helena, Diva. Só tinha aqui, não tem nome. 9 pessoas que vinham trabalhar? Olha só. Tem o nome. E todas já faleceram? Já que eu falei, tem 4 familiares que estão vivos. 4 pessoas dessa época que são vivos. É o Jairo, Nativa, o Bento e o Ricardo. São 4 familiares que são vivos ainda. Os outros é tudo falecidos. Inclusive meu pai. Agora vamos ali fora, né? Estamos ali fora, a gente pode mostrar a parte da frente ali só do É o bar, né? Eu tenho ainda em casa, eu tenho foto da frente do bar ainda em construção. Eu tenho uma foto em casa. Aí ele fechou o bar de De lá, lá, passou para cá. que era dos pais, E lá virou uma bicicletaria também. e o imóvel foi vendido. Nova vendido, era a família dele. Foi vendido. Os pais dele. E ele transferiu a atividade comercial para cá. Tudo para cá. E esse bar, ele vendia produtos do bar e os doces. E os doces. Ali do lado dos doces tem um balcão, né? Você vê café, bebida, tem as mesinhas. As mesinhas de mármore, tem uma na minha casa. As mesinhas de mármore, né? Que ele usava na época, tinha as mesinhas que tem hoje. E uma coisa interessante também que naquela época, à noite, né, tinha a rapaziada que ia pro cinema e tal, voltava do cinema, então era o ponto de lanche. Então a pessoa tomava toddy, comia, ela fazia um lagarto recheado, foi fatiado, né, para fazer o lanche, e o pessoal passava para tomar o lanche, tomar um toddy e comer o lanche. À noite. À noite. E a pessoa saía do cinema, né? A turma da sessão das 10, saía tarde e ficava aí. De manhã tinha que estar aberto, 6 horas da manhã tinha que estar aberto com o café pronto, porque tinha um povo que passava a tomar café. Né? Essa é da época minha. E vendia alcoólicos também? Como assim? Bebida alcoólica, vendia? Vendia pinga. Na época tem até hoje essa da Banca Biológica dos Filhos, né? Aí tinha a melhor pinga que existia na época, a pinga, a Manuel Luiz de Souza, né? E hoje nessa da Branca, o filho desse Manuel de Souza está com 80 e poucos anos e continua fazendo pinga. Né?
Então era a que mais vendia, era essa pinga Manuela de Souza. Vendia pinga, cerveja, tudo normal, né? Mas a clientela era mesclada? Muito boa a clientela, porque ele tinha uma coisa que ele, como era um ambiente muito familiar, então ele não permitia pessoas bêbadas. Se, por exemplo, aparecia um cara meio contra, esse já não bebia mais. Eu mesmo era moleque, mas não vendia. Inclusive, uma vez eu não vendi com um rapaz, ele jogou uma garrafa. Assim, eu estava no meu balcão, ele pegou uma garrafa e jogou assim em mim. A garrafa passou por aqui, bateu na prateleira, quebrou as coisas da prateleira. O cara não vendia, o cara já estava bêbado e era a ordem dele. O cara tem alguns, aquelas vezes mais conhecidos, eu já parava lá na porta. Aqui você não precisa nem entrar. Pode continuar vendendo se quiser, porque você não leva. Então eu era o moleque que fazia isso, tudo com o ordem dele, né? Eu fazia isso. Então ele também era assim, um ambiente bem a respeito por causa disso, que a maior parte da freguesia era familiar, né? Então você tinha que ter um ambiente. E as crianças conheciam esse bar como sendo um local onde encontravam muitos doces? Tinha gente de São Paulo, que a família morava, por exemplo, a família morava aqui e trabalhava em São Paulo. Então chegava, vinha com os filhos, né? Para comer doce, comprar doce. Né? Até tem alguns que, de vez em quando eu lembro, com encontro com eles, ele conversa assim, ia lá quando era. E era, inclusive tem uma coisa até gozada, né? Porque as crianças já falavam, não falavam no bairro do Moretti, falavam no bairro do Miro, né? Que era eu, né? Então eles vinham, tinha muita criançada que vinha, hoje são moços casados, né? Mas era, vinha com a família, né? Não tinha perigo as crianças frequentarem o bar? Não, nossa, era tão bom, tão bom. Acabou. Não volta mais. Agora que veio outra coisa, o que teve antes? Tinha um banheiro do bar, era mais pra cá, né? Só que depois, quando ele fechou, ele fez essa passagem e tirou o banheiro daqui, né? Aí ficou o banheiro pra lá, pra dentro lá, mas o banheiro era pra Era aqui. E vocês passavam por onde pra tinha entrar? um corredor, Aqui. e lá dentro a porta da sala. Né? E agora, no bar? Tinha uma porta. Como se fosse uma porta de frente, de entrada, não era assim. Aqui ele fez depois. Onde se vendia bebida, né? A pessoa vai ter que falar um pouquinho mais alto, passar sim, tá bom. um pouquinho mais alto Já tô certo. Então, na época, aqui era o balcão onde você via bebida. Bem que assim, tinha a caixa de café, né? Que tinha o público, o café e tal, a máquina de café. E sozinho, que era perfumeiro, e era bebida. Era bebida. Desse lado aqui era a parte de bebida. No centro, As prateleiras eram suas? Era assim, aqueles corpos redondos, né? Era para baixo de outro. E aqui era o balcão, aliás, aqui era aquelas mesinhas, né? A mesinha para servir o povo, ali era um balcão muito bonito, o balcão dos doces. A gente colocava os doces. Será que tá pegando bastante? Tá? Então, ali, do lado de lá era um balcão redondo, assim, inclusive até lá no fundo, é onde a gente colocava os pratos, né, com vários tipos de doce, a goiabada, né, já assim, um pacotinho, colocava aqui também. E só isso, a geladeira, né? Aí a geladeira era assim, né, aqui no canto, e aqui tinha a porta, aquela porta que eu falei da sala, que saía na sala da casa. Nessa aqui, tinha uma entradinha onde era o banheiro, né, os dois banheiros que tinha que ter, né, o banheiro. O resto era só igual, só não tem os lustres, né, que foi colocado diferente. O balcão é muito bonito. Aparecer, né? Qual era o doce mais vendido? O senhor lembra? Em geral, ele vendia tudo. Mas o que mais o pessoal aqui na época eu achava que vendia mais era a cocada. Ele fazia os dois tipos de cocada. Ele fazia a cocada
queimada e a branca. Então é o que mais, eu via mais. Né? Agora em matéria de doce, não sendo doce assim miúdo, aí seria normal. Agora o doce miúdo é o tocado que não faz. Essa aí quase que normal, sempre que a pessoa comprava, ele queria sempre misturar um pouco de um com o outro, misturar. Ali falava sempre, eu falava na época, eu quero uma caixa sortida. A caixa sortida, então ele fazia aquela caixa sortida com várias qualidades de doce. Suas lembranças, tudo isso que o senhor me conta, né? Faz parte de um período que já passou, tudo mudou, a gente sabe que as coisas mudaram. Mas seria importante que o senhor, se fosse criado aqui um espaço de memórias, um espaço para se pensar sobre as memórias daquele período, daquele tempo, em que se fazia o doce em casa, em que se utilizava a fruta diretamente. Seria bom, né? Seria bom. Você diz assim, fazer assim, esses tipos de entrevistas para recordar essa memória, ter um espaço para essas memórias, para dizer assim. Transformar o espaço em um espaço que recriasse de um certo modo e que trouxesse para nós, do mundo, da vida atual, essas histórias e essas memórias que o senhor está contando para mim. Mas você diz como assim, você criar em geral aqui, ou não sei como, não entendi bem a pergunta. Recriar um ambiente de uma produção de doce na casa, nessa mesma casa? Não, eu acho que já não. Não, porque no caso minha aqui, a casa não é só minha, né? Então seria assim, aí como você diz, essa casa ficaria aqui, seria fazer como se fosse um museu para recriar tudo isso aí. Aí eu acho que já não. A venda está à venda. Está à venda, está imobiliária. Sim, mas se uma pessoa compra essa casa, aí, tudo bem. Se uma pessoa comprar essa casa e quiser fazer tudo bem, aí é outro assunto, né? A gente pode até pensar necessitar assim, de informações que eu possa fazer, também eu posso ajudar a fazer, não tem problema nenhum. Nessa parte de construção, de todos esses dados que o senhor me falou, o senhor teria uma colaboração. Lógico, sem problema. O senhor daria, né, uma colaboração. Se for preciso no sentido de relembrar as coisas, não dá pra gente pensar e relembrar, né? Dá pra gente relembrar. Então, se existir uma pessoa interessada no imóvel, até porque está realmente à venda o imóvel, né? Não seria uma intervenção, né? O imóvel está à venda, então se existisse essa iniciativa de uma outra pessoa... Se quiser fazer, né? Inclusive alguma coisa que a gente tem, que possa até deixar aí também, não teria problema nenhum. Fotos que a gente tem, né? Fotos que a gente tem, né? Que ajudasse na construção. Tem fotos aqui, contar as histórias daquele período. Eu já até tinha pensado nisso, de algum lugar, né, que a pessoa quisesse, por exemplo, expor as fotos que eu tenho, né, dele, né, e quisesse expor, até valer, se alguém se interessar. Inclusive fotos que eu tinha, que nem eu tinha do Ponte Preta, eu dei pro clube do Ponte Preta, né. Tem outras fotos daqui que eu dei, inclusive do Pezão, né, que é um da polícia, que ele trabalha na JAM, e ele, então ele tem, inclusive ele era policial, ele tem a foto dele nessa fotografia dele novinho, né, até eu dei pra ele. Então alguma coisa eu dei pra algumas pessoas aqui. Eu lembrei, falei, pra mim não vai servir, né, então eu vou passar pra pessoas. Inclusive eu fui ver uma vez ali perto onde é a Corcom, ali tinha um negócio de foto assim, uma vez eu cheguei a ter falado, ninguém se interessou, mas bom, tá também. O senhor falou que tinha as fotos? Tem as fotos, tem foto da ponte, que eu falei, né? Tem foto da outra ponte antiga, tem que achar, mas tem. Então essas coisas... Então essa colaboração o senhor daria? Daria, sem problema. O senhor doaria as fotos? Sem problema nenhum. Se a pessoa quiser comprar e fazer alguma coisa assim, inclusive eu tenho em casa, como eu falei, eu tenho o remo do bairro dele, ele vinha de Piracicaba até na época.
Se o rapaz não só achar, o rapaz vai me devolver, né? Tem foto do barco que ele pescava, aqui no Rio Paraíba, tem bastante coisa. O senhor acha que com as condições adequadas de uma pessoa interessada em reconstruir, né, o senhor conseguiria recriar lá dentro tudo que o senhor viu? Eu acho que sim. Não tem tempinho para pensar, sai até melhor também. Com tempo, num projeto mesmo um projeto de história cultural, da produção inclusive do comércio jacariense, de uma produção dossiária de Jacareí. Tudo o senhor bem. Conseguiria. E o senhor faria esse trabalho de modo voluntário? E o que o senhor acha disso? Eu achei bom. Trazer Pra mim, não só pra mim, como ainda existe família da Dona Genina, a família deles está em Guaratinguetá, né? São Paulo também existe, eu acho que seria até pra eles, seria bom, né? Eles recordar esse tempo, né? E para a comunidade em geral poder ter acesso a essa... Seria bom também, né? Porque tem muitas pessoas antigas aqui que lembram dele também, lembram do tempo do bar. Tem pessoas aqui no São João ainda que era freguês do bar aqui, que eu conheço. Era freguês do bar aqui, ainda estão aí, né? Alguma coisa. Eu vou lembrar também do tempo do doce, do tempo da jogo que tinha, né? Futebol aqui no São João, existia o campo do São João também aqui, do lado, né? Então tem essas coisas, tem muitas pessoas aqui do São João que podem ajudar. E há quanto tempo faz que está alugado para esse tipo de comércio? Há uns 10 anos. 10 anos que vende doce. Que é Bomboniere da Ponte. Era Bar da Ponte, ficou Bomboniere da Ponte. Eu agradeço a sua colaboração. O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa? Dona Benedita, gostaria de dizer mais alguma coisa nesse Para ficar na recordação, né? Para muitas pessoas que lembram do Bar da Ponte, que lembram do Bar de Moreira. Lá, descrição do Bar da Ponte. Não sei se ainda aparece alguma coisa ali. Parecia do Bar da Ponte. Certo. Muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Acho que até passou um filme na minha cabeça. Agora, se pensar mais com o tempo, ainda vem mais. Ainda tem muito mais coisa, né? Tá bom, agradeço a sua colaboração, a sua disposição em trazer pra gente essas lembranças. O meu telefone já tem, qualquer coisa. Tem. Você também é aqui do bairro São João, não é? Só nasci aqui no São João. Eu me lembro desses olhos aí, né? Daquele bairro de São João mesmo. Minha mãe é Alberige e meu pai é Papel. Aí ó, o Alberige, um deles serviu de guerra comigo. Será que ele é o pai dela? Pode ser? Não, porque meu pai é Papel, a Alberige é minha mãe. Do lado E a Alberige tinha o Oswaldo Alberige. Que morava na rua que eu falei, Na Rua da Palha. E por que se dizia Rua da Palha, o senhor lembra? Por que o Rua da Palha? Aí eu falei, começar a lembrar, ali na Rua da Palha, só tem uma vilinha desse lado então. Quando começava o terrenão pra lá, tinha uma árvore grande. Devia ter o quê? 5 anos, 6 anos, não sei. Caiu um raio nessa árvore e destruiu ela todinha. Devia ter uns 6 anos. O Alberige morava ali, nessa... Próximo da árvore. Ele estava vindo pra cá. Tinha uma carboaria ali, fazia carvão, o pai dele, o pai do Oswaldo, né? Seu Egisto Alberige, ele fazia carvão. Então, tinha o Sonório que morava em frente, que tinha o porto ali no sul, Sonório. Eu me lembro bem dessa passagem, da árvore que o raio caiu e destruiu ela toda. Era um pasto, né? Chamava o pasto do Hermílio Gaspar. Então só isso, Tem, tá vendo como tem mais coisas aí? A morena que ele morava lá tinha 4 anos de idade. Já não era de tinha. Vai comprar uma chácara lá, nós fomos morar lá.